No extremo sul do Brasil existe uma cidade onde o cheiro do mar se mistura com o som das gaivotas e o barulho metálico dos navios no porto. Uma cidade moldada pelo vento, pela água salgada e pelo trabalho duro de homens e mulheres que aprenderam, desde cedo, que o mar pode ser generoso, mas também implacável. Essa cidade é Rio Grande. E durante décadas, enquanto o sol ainda nem havia surgido no horizonte, embarcações deixavam o porto lentamente, cortando a água escura da madrugada. Os motores roncavam baixo, as redes estavam preparadas e os pescadores sabiam que dali dependia o sustento de suas famílias. Mas poucos imaginavam que, por trás daquele esforço silencioso no mar, uma indústria inteira crescia em terra firme. Uma indústria que transformaria toneladas de peixe em alimento para milhares de pessoas. Uma indústria que empregaria gerações inteiras. E no centro dessa história está uma fábrica. Uma fábrica chamada Pescal. A história da Pescal começa em uma época em que Rio Grande vivia uma das fases mais intensas de sua atividade pesqueira. Nos anos 60, o litoral sul do Brasil era considerado uma das regiões mais promissoras para a pesca industrial. Cardumes de tainha, corvina, pescada e anchova atravessavam as águas frias do Atlântico Sul, atraindo cada vez mais embarcações. A pesca deixava de ser apenas uma atividade artesanal e passava a se tornar uma verdadeira indústria. Era necessário processar, armazenar e distribuir aquele pescado em larga escala. Foi nesse cenário que, no dia 1º de fevereiro de 1967, nasceu oficialmente a Pescal Indústria e Comércio de Alimentos. Naquele momento, talvez poucos imaginassem o tamanho do impacto que aquela empresa teria na cidade. A escolha de Rio Grande não foi por acaso. A cidade possuía uma localização estratégica, com um dos portos mais importantes do país. As embarcações pesqueiras tinham acesso rápido ao oceano e havia abundância de matéria-prima. O peixe chegava fresco, direto das redes para os cais, e dali seguia para dentro da fábrica. A rotina começava cedo. Muito cedo. Ainda antes do amanhecer, caminhões já aguardavam próximos aos portões industriais. O cheiro característico do mar impregnava o ar. Trabalhadores vestindo botas, aventais e luvas iniciavam mais um turno. Para muitos deles, aquele trabalho era mais do que um emprego, era a forma de sustentar suas famílias. Dentro da Pescal, o processo era intenso. O pescado chegava em grandes quantidades e precisava ser tratado rapidamente, pois a qualidade dependia da velocidade. Primeiro vinha a descarga. Depois a seleção. Peixe por peixe era analisado, separado e encaminhado para o processamento. As mãos habilidosas dos trabalhadores realizavam cortes precisos, enquanto facas afiadas deslizavam rapidamente. O peixe era limpo, preparado e encaminhado para as próximas etapas. O som das máquinas se misturava às conversas dos funcionários. Ali dentro, centenas de pessoas trabalhavam juntas como uma grande engrenagem. Durante muitos anos, a empresa trabalhou com espécies que se tornaram parte da identidade da pesca gaúcha: tainha, corvina, pescada, anchova e abrótia. Peixes que faziam parte não apenas da economia, mas também da cultura alimentar da região. Esses produtos eram distribuídos para diversos mercados. Supermercados, distribuidores e restaurantes recebiam toneladas de pescado que haviam passado pela fábrica em Rio Grande. O trabalho da Pescal ajudava a levar o sabor do mar para diferentes partes do Brasil. Mas nenhuma indústria cresce sem enfrentar desafios. E o setor pesqueiro sempre esteve sujeito às forças da natureza. Diferente de outras indústrias, a pesca depende de algo que ninguém pode controlar completamente: os cardumes. Alguns anos eram generosos, com redes voltando pesadas e fábricas trabalhando em ritmo acelerado. Outros anos eram mais difíceis. Tempestades, redução dos estoques naturais e mudanças climáticas passaram a afetar diretamente o setor. Além disso, com o passar do tempo, novas regras ambientais começaram a surgir. A preservação dos recursos marinhos se tornou uma preocupação cada vez maior, exigindo mudanças na forma de operar. Empresas precisaram se adaptar, tecnologias novas foram implementadas e processos sanitários se tornaram mais rigorosos. O mercado também mudou. A concorrência internacional cresceu e produtos importados passaram a disputar espaço com o pescado nacional.
Muitas indústrias tradicionais de Rio Grande não resistiram a essas transformações. Fábricas que um dia empregaram centenas de trabalhadores fecharam suas portas, e o setor, que já foi um dos pilares da economia local, passou por períodos de retração. Mesmo assim, a história da Pescal permanece como parte importante da memória industrial da cidade. Porque, mais do que uma fábrica, a Pescal representou trabalho. Representou oportunidade. Representou dignidade para milhares de pessoas que dedicaram anos de suas vidas àquela indústria. Pessoas que acordavam antes do amanhecer. Que enfrentavam o frio das câmaras frigoríficas. Que trabalhavam com precisão, esforço e disciplina. Cada peixe que passava pela linha de produção carregava, invisivelmente, o esforço dessas mãos. E cada caixa de pescado que deixava a fábrica levava consigo um pedaço daquela história. Mas a verdadeira importância de uma empresa não está apenas em seus números ou em sua estrutura física. Está nas pessoas. Naqueles que vestiram o uniforme. Naqueles que aprenderam o ofício ali dentro. Naqueles que voltavam para casa no fim do turno com a sensação de dever cumprido. Durante décadas, a Pescal fez parte da rotina de Rio Grande. Fez parte da paisagem industrial da cidade. Fez parte da memória de quem viveu aquele período. E mesmo que o tempo transforme tudo ao redor, algumas histórias continuam ecoando. Porque enquanto houver alguém que se lembre, enquanto houver alguém que conte, enquanto houver alguém que passe em frente ao antigo prédio da fábrica e diga, eu trabalhei ali, essa história nunca desaparecerá. O mar continua batendo contra o cais. Os barcos continuam saindo para pescar. E a cidade de Rio Grande continua sendo, como sempre foi, uma cidade construída entre o oceano e o trabalho de seu povo. E no coração dessa história, está a Pescal.